a bagueira vai virar baile. Fala galera do Vascão, já vai deixando aí o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, também deixando seu comentário sobre as últimas notícias sobre o Gigante da Colina. E o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo é sobre Pablo Verratti, nosso centroavante, 18 gols na temporada, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais importantes aí nessa campanha do Vasco. Uma campanha que está sendo até surpreendente para muita gente achava que o Vasco ia estar lutando aí contra o rebaixamento, seria eliminado muito cedo da Copa do Brasil, o que não aconteceu. É verdade que o Vasco sofreu e muito, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, mas é uma nítida, uma clara evolução que o time vem fazendo aí sob o comando do Rafael Paiva, que está sendo um ótimo treinador para o Vasco da Gama. E Pablo Verratti, que tem contrato com o Cruz Maltino até o final de 2025, já declarou abertamente que caso o clube queira, ele permanece até se aposentar, galera. E seria uma boa, hein? O Verratti é um jogador com a idade já bem avançada, não é aquele jogador que tem aí muitos anos a oferecer ao Vasco, mas o que ele ainda tem a oferecer é muito bom, acima da média do Campeonato Brasileiro, no futebol nacional de forma geral, né? Eu me lembro muito bem do Pedro Raul, nós tivemos aí Pedro Raul há 2 anos atrás, e o cara precisava de 8, 9 chances, quem sabe até 10 chances para meter uma bola na rede. E o Pablo Verratti é diferente, né? Ele tem aí uma média de aproveitamento muito melhor. Inclusive, sempre quando está bem marcado, que os zagueiros sempre se preocupam muito com o Verratti, ele bem marcado, o cruzamento às vezes nem sai tão perfeito assim, ele consegue acertar com o posicionamento, com o seu impulso, com a sua precisão no cabeceio, se tornando um jogador muito perigoso para os adversários, que busca aí, né, trazer cada vez mais perigo para a zaga adversária. E claro que isso para o Vasco é muito bom. Você tem um jogador aí que põe medo na zaga adversária, não só ele vai poder matar a chance que tiver, como também vai abrir espaço para outros jogadores, como foi o caso, por exemplo, no gol de empate, onde o Coutinho, com 1,5 m, fez um gol de cabeça dentro da área do Flamengo, porque todo mundo estava preocupado em marcar o Verratti numa bola lateral ali, uma bola que chegou mudando de lado, veio da esquerda para a direita, e o Pumita ali acertou o cruzamento, e todo mundo estava preocupado com o Verratti, a finalização do centroavante, e Coutinho aproveitou o espaço e meteu o gol, galera. Então, a renovação de contrato do Pablo Verratti, sem dúvida nenhuma, que seria aí uma boa notícia para o Gigante da Colina. É um jogador importante, um jogador que não só no que diz respeito à parte técnica, a questão de dentro de campo, né, de fazer gols, ele lidera o elenco, ele é um jogador com personalidade, um jogador que tem ali aquela voz de comando no vestiário, e isso é muito necessário para um clube que está em reconstrução, que tem inclusive um treinador jovem, que já mostrou ser capacitado, mas é jovem, então ter um jogador aí do peso do Pablo Verratti é muito importante, principalmente para a garotada mais nova, que está chegando aí, o caso do Ryan, que precisa, com certeza precisa de alguém ali conversando com ele. Pablo Verratti é um jogador muito importante para o elenco do Vasco, e se ele renovar o contrato aí com o Cruz Maltino, é uma boa notícia para a torcida do Vascão. Outra notícia importante, galera, é sobre o confronto com o Atlético Mineiro, válido aí pela semifinal da Copa do Brasil. O sorteio, no momento da gravação desse vídeo, o sorteio ainda não foi realizado, mas os jogos devem acontecer na semana do dia 2 de outubro, o primeiro jogo, e o segundo na semana aí do dia 17, mais ou menos, também de outubro. E é quase unanimidade na torcida do Vasco que o Cruz Maltino deve mandar o seu jogo em São Januário, não no Maracanã, melhor dizendo. Eu quase que digo aqui que é no Maracanã, mas em uma enquete realizada aí por algumas páginas relacionadas ao Vasco, 80% da galera vascaína quer o jogo em São Januário. Galera, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. O Atlético Mineiro é um dos melhores elencos aí do futebol brasileiro. É um time muito acertado, é um time bastante forte, que já vem aí há algum tempo jogando um bom futebol. E o Vasco vive um momento muito bom também, mas a gente sabe, né, que tecnicamente ainda está abaixo, em termos de organização tática, questões técnicas ainda está um pouco abaixo, e aí seria mais interessante ter a torcida ali, aquela pressão de São Januário. Não que o Maracanã, o Vasco não consiga fazer essa pressão, mas São Januário é maior, galera. São Januário, essa pressão é maior, melhor dizendo. E a torcida já deu aí o veredito, 80% querendo que o Vasco mande o seu jogo
em São Januário. Na minha opinião, eu acho que São Januário é a nossa casa, galera. São Januário tem que ser o palco aí dessa classificação, que vai ser complicada. Muita gente prefere que o primeiro jogo seja fora, o segundo em casa. Na verdade, isso talvez até faça alguma diferença, mas a gente não pode estar pensando nisso. A gente tem que pensar no seguinte: vai jogar lá em Minas, jogar com a cabeça, jogar com a mentalidade boa, com muita disposição e trazer um bom resultado, sair vivo de lá, né? De repente aí um empate seria um resultado maravilhoso, quem sabe até uma vitória chegando aqui em São Januário para decidir, seria interessantíssimo. Mas se jogar o primeiro jogo aqui, né, em São Januário, torna-se um pouco mais arriscado, é verdade, porque com essa pressão toda de ter que fazer o resultado, o Vasco pode, quem sabe, cometer erros, sofrer gols, e isso seria realmente algo temeroso aí para o Cruz Maltino, né? Cometer erros e acabar sofrendo gols e levar já para Minas aí um resultado não muito positivo. Mas vamos aguardar, o sorteio vai sair, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos aí que aconteça o melhor para o Gigante da Colina. Galera, outra coisa que eu queria tratar com vocês é algo que eu tenho ouvido bastante aí, comentaristas, tanto na televisão como no rádio, é a situação Paê e Felipe Coutinho. A discussão, né? Se os dois podem jogar juntos, se os dois devem jogar juntos. E existe aquele velho mito, né, de que craque tem que jogar junto. Craque sempre pode jogar junto, o que não pode jogar junto é jogador ruim. Bom, isso é uma meia verdade, galera. Depende muito da situação, e no caso aí de Felipe Coutinho e Paê, eu tenho algumas restrições, porque são dois jogadores que na parte física não entregam muito. E a gente sabe que o futebol hoje em dia é cada vez mais físico, mais velocidade, mais força física, transições, muita velocidade, muita entrega física. E esses dois jogadores não vão conseguir entregar isso. A verdade é que são dois jogadores que são fisicamente limitados. Tanto o Coutinho como o Paê, que aliás está demonstrando aí uma baixa na sua condição física. Ele tinha emagrecido bastante aí para o início da temporada, mas me parece que já deu uma engordadinha e não está aí na sua melhor forma física, não. Isso é uma realidade. Tecnicamente não se discute, nem Felipe Coutinho, muito menos o Paê. Sabemos que são dois jogadores diferenciados, que encontram aquele passe, que sabe abrir uma jogada, são jogadores que sabem controlar o jogo quando é necessário. E eu acho que são dois jogadores que, para ser utilizado, quem sabe, um em cada tempo. Quem tiver melhor fisicamente começa jogando, depois entra o outro para manter aí tecnicamente o time bem forte dentro de campo, mas os dois juntos, dependendo da situação do jogo, é bastante complicado. Não é uma situação onde o Vasco precisa buscar o resultado, ou é um jogo tranquilo, que já está controlado, um jogo que já está dominado, talvez poderia ser colocar os dois jogando juntos, mas eu acho muito temerário, por exemplo, num jogo contra o Atlético Mineiro, jogar com os dois. O Vasco vai perder o meio de campo, não vai ter transição defensiva, não vai ter muita velocidade, vai ter qualidade de passe? Vai. Vai ter muito perigo em bola parada contra o adversário? Vai. Porque são dois jogadores que tocam na bola com muita eficiência. Porém, para jogar os dois juntos tem que ser uma situação muito, muito particular. Finalzinho de jogo, precisando fazer resultado, um jogo que já está tranquilo, já está resolvido, o outro time não está oferecendo muito perigo, ou, por exemplo, uma situação onde o Vasco está com um jogador a mais. Vamos supor que o Atlético Mineiro tem aí um jogador expulso no decorrer da partida, não tem nenhum problema em você tirar algum outro jogador mais veloz, com mais força física, e colocar um Paê, por exemplo, ou o Felipe Coutinho, os dois jogarem juntos, né? Depende de quem vai iniciar como titular, para ter mais controle de jogo. Talvez seja uma boa opção, mas os dois juntos assim, em qualquer jogo, especialmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, ou até mesmo o jogo contra o Palmeiras, que é o próximo compromisso do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, eu acho uma atitude bastante perigosa. Eu acho que o Paiva não vai fazer isso, não deve fazer isso. E apesar de que há essa discussão, a maioria sempre vence, dizendo que não, os dois juntos não é uma boa, mas pela questão física, não é por ser bom jogador, é questão física. Se os dois tivessem entrega física também, fossem jovens, estivessem bem fisicamente, não tem problema nenhum. Agora, a questão física pesa muito no caso de Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Assim, galera, deixa a sua opinião nos comentários, dá uma força aí para o nosso canal, vamos fazer o canal crescer cada vez mais e trazer aí notícias novas e relevantes sobre o nosso Gigante da Colina. Aquele abraço, galera.